Olá, seja muito bem-vindo ao Repórter Empreender. Olha, com a aproximação aí do fim do ano, a gente se pergunta como tem sido o desempenho, o crescimento das empresas em 2023. Pois bem, um dado da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ela mostra um indicativo positivo. É uma projeção de que estamos tendo agora a maior oferta de emprego temporário dos últimos 10 anos. Será que é isso mesmo? É o que a gente vai ver. O Repórter Empreender, que começa agora. Na verdade, a gente está contratando para auxiliar de lavanderia, a gente está ampliando até o horário de funcionamento, tá? Pela grande demanda. Então, cada unidade vão ter 2 funcionárias novas e sempre com cargo de auxiliar de lavanderia, que na verdade é a pessoa que faz o serviço atendente. De fato, o varejo tem sempre que contratar no final do ano, né? Mas quando você tem um ano em que espera-se uma aceleração das vendas, isso de fato é uma aposta que o varejo faz no Natal daquele ano. Não dá tempo de contratar na semana do Natal, de treinar aquele funcionário, ou seja, às vezes recorrer à contratação em cima da hora acaba não sendo um bom negócio. Então é um mix de uma demanda regular, sazonal, histórica que o varejo sempre tem na sua data comemorativa, com uma perspectiva de crescimento em relação ao ano passado, e é justamente o que vai acontecer nesse ano. Esse movimento sazonal de vendas e de contratações, ele vai ocorrer de novo, ele ocorreu em anos fracos do comércio, só que ao contrário desses anos mais fracos, a tendência é que haja uma aceleração nessa busca por produtos no varejo. Então, seguramente, para a maioria dos empreendedores, vai ser necessário contratar 1 ou 2 funcionários a mais do que no ano passado. Meu nome é Bruno Leite, eu sou um dos sócios da lavanderia Lavipeg e sou formado em engenharia. Meu nome é Alexandre de Oliveira Figueiredo, também sou sócio da empresa Lavanderia Lavipeg e sou formado em administração de empresas. A gente começou em 2020, tá? Na verdade o projeto começou em janeiro, com muita conversa, e iniciamos em agosto com a primeira unidade. Nós somos uma lavanderia express, né, de self-service, com diferencial enorme hoje no mercado, que seria o serviço de atendente. Nós somos a primeira lavanderia express no Brasil, prestando esse serviço de atendimento, né, personalizado. E temos uma atendente em cada unidade. Os franqueados têm essa opção de ter o atendente nas unidades ou deixar o serviço totalmente automático no self-service. No início a gente identificou realmente que é difícil hoje ter uma empresa no Brasil, mas não é impossível. Eu acho que o principal é a gente ter essa persistência, resiliência também é muito importante. A gente sabe que a parte tributária do Brasil, ela é difícil, ela é complicada, complexa, mas é possível. A gente consegue fazer de uma forma certa, correta, atendendo todos os requisitos que hoje o Brasil ele nos impõe, né, como franquias, como franqueados, como empresário, mas é viável, é prazeroso, é difícil, mas é recompensador. Aprendemos que tempo é dinheiro, então quando você tem realmente um tempo para você, isso daí tem muito valor. Então a nossa empresa realmente ela deixa você deixar a sua roupa, tá? Por mais ou menos 1h30, 1h40, que é o tempo de você regressar e já pegar a roupa já dobrada. Então a gente identificou essa necessidade e criamos a Lavipeg. Na verdade é um processo simplificado que a gente faz que leva por volta de 3 a 4 minutos. O cliente chega, ele faz o processo primeiro, que é o do cesto. A gente precisa verificar quantos cestos são, se a pessoa quer dividir entre roupa colorida ou roupa branca, tá? A gente tem uma planilha, ela é alimentada com todos os dados do cliente e dali o cliente faz o pagamento e ele já está apto a sair e voltar mais ou menos 1h30 depois. Então é um processo simplificado que tem mais ou menos 4 etapas e leva de 3 a 4 minutos. Depois tem a segunda etapa de volta, quando a pessoa chega na loja, essa etapa leva mais ou menos 20 segundos para a pessoa entrar na loja e sair com um conforto de roupas dobradas. Sempre que o cliente chega à unidade, ele sempre é recepcionado pela atendente e a atendente sempre explica para eles as opções que a gente tem. Então a gente tem a opção dele fazer o serviço self-service ou tem a opção dele deixar a roupa com a atendente e ela vai fazer todo o serviço. E ele às vezes fica até espantado em ter a atendente para auxiliá-lo, para fazer o serviço por ele
porque é uma lavanderia, querendo ou não, self-service, express, mas a gente tem esse diferencial. Então ele chega e a maioria das vezes ele fica feliz por ter alguém que possa fazer o serviço para ele com um valor muito menor do que uma lavanderia convencional. Tá? Então esse é hoje o nosso diferencial. 90% hoje dos nossos clientes, eles fazem o serviço de atendente, eles contratam a menina, a nossa atendente, para fazer o serviço e ganham essa qualidade de vida, ganham esse tempo para fazer o que eles gostam, alguma coisa que eles tenham um hobby da vida. Né? Também temos franquias que realmente trabalham no híbrido, tá? Que a gente tem realmente uma pessoa não a tempo integral, então você chega na loja, tem a opção também de você fazer sozinho, o self-service você mesmo, mas tem os horários comerciais por volta de 9 da manhã até 5 da tarde que você tem uma pessoa. Então a gente tem um cliente que realmente prefere ser atendido pela máquina, pelo totem, ele vai lá, desbloqueia pelo totem, faz ele mesmo sozinho, que seria o período da noite, mas essas franquias já estão pensando no segundo funcionário. Muita gente começa somente com um funcionário em relação a custo, e aí vê que as coisas vão crescendo e a pessoa já migra para o sistema full, que é o sistema de 2 funcionários. Eu acho que o sucesso realmente da LabPeg foi essa junção de experiências, tá? A experiência que eu passei, a experiência que o Bruno passou, a experiência que a gente passou no Brasil, e aí a gente se juntou para essa aventura realmente da primeira loja e as coisas foram acontecendo. A segunda loja veio logo com 6 meses depois, a terceira 6 meses depois. A gente sempre acreditou, sempre investiu, tá, as nossas energias e obviamente o nosso dinheiro, e realmente as coisas foram subindo de patamar até chegar a hora de poder ganhar maturidade para fazer a franquia. Foi um grande sucesso no ano de 2023. Vamos fechar o ano agora com 100 franquias vendidas e 50 implementadas. Quando chega dezembro, a gente sempre, a demanda de funcionários ela aumenta. A partir de dezembro agora nós vamos aumentar o horário de funcionamento das unidades e a gente está, em média, agora em dezembro, só em dezembro nós vamos contratar 12 funcionários para 5 unidades daqui do Rio de Janeiro e todos os franqueados do Brasil também estão em fase de contratação. Tem muitos em implantação da unidade também que estão contratando e essa demanda é crescente. Tá? Cada mês que passar, a gente vai precisar de mais mão de obra para ser contratada pelo serviço que a gente presta, que é diferenciado, e a gente faz questão de ter o funcionário, o atendente com a gente. Existe um otimismo das entidades de comércio em relação às contratações temporárias neste Natal. 2023 deve ter o maior aumento de vendas em 10 anos. A gente projeta um aumento real, ou seja, já descontada a inflação, de 5,6% das vendas no varejo. Se o varejo vai acelerar as vendas no final do ano, as contratações também têm que se dar num volume maior em 2023. Então a gente projeta a abertura de 108 mil vagas temporárias de trabalho no varejo esse ano, um aumento de mais de 10 mil vagas em relação às quase 98 mil vagas criadas no ano passado. Em relação aos custos da empresa, a gente opera com custo bem enxuto. A gente tem uma margem de lucro consideravelmente, comparando com os outros setores, bem elevado. Hoje a gente fica em média 40% de lucro líquido na nossa operação, porque a gente demanda um funcionário por hora, por shift. Então, a gente tem um funcionário na parte da manhã, um na parte da tarde. As máquinas elas têm baixa manutenção. O produto, a gente usa um produto de qualidade também com um valor bem acessível e a gente consegue enxugar bastante os custos. Essa máquina ela é bem moderna, então a gente tem redução do consumo de água, ela tem uma redução do consumo de eletricidade. Então, assim, a gente consegue ter um consumo muito compacto e a gente consegue ter uma margem de lucro bem elevada. E só finalizando em relação ao aluguel, que é um custo fixo, e realmente com peças pequenas, realmente a gente consegue introduzir o negócio dentro de centros urbanos, onde geralmente o aluguel é muito caro, então com peças pequenas consegue começar o projeto já com custo fixo baixo. Hoje, dos auxiliares de lavanderia que a gente está contratando, parte deles vão ficar fixos depois nas empresas e alguns temporários no período do verão. Após o período do verão, nós temos alguns franqueados que irão iniciar as operações e a gente vai direcionar todos esses funcionários que ficaram na parte temporária, eles vão se tornar fixos em alguns parceiros nossos. Alguns franqueados que hoje estão abrindo unidades aqui no Rio de Janeiro. Até fevereiro do ano que vem, teremos 7 franqueados abrindo na cidade do Rio de Janeiro
onde eles terão que absorver no mínimo 14 novos auxiliares de lavanderia. Então, as nossas funcionárias que não foram absorvidas pela gente irão para os franqueados. Então, já existe um plano também para absorver todo mundo. A interação entre a equipe ela é muito importante. As meninas elas têm que estar bem treinadas, elas têm que entender a cultura da franquia, a cultura da empresa, os costumes, o que a gente presta qualidade de vida, não é só lavar roupa. Então, quando elas chegam no primeiro dia, elas entendem, elas acompanham todo o processo, elas recebem os clientes, elas veem os clientes chegando, deixando a roupa suja e depois no final do dia recebendo a roupa limpa, cheirosa, só para levar para casa. Então a gente oferece muito além de lavar roupa, a gente oferece qualidade de vida para a pessoa realmente. Então o tempo que ela ficaria na lavanderia aqui lavando roupa, sentada, ela está com o marido, ela está com a esposa, ela está passeando, ela está indo na praia, ela tem um tempo livre para ela, para cuidar dela mesmo. Então é isso que a gente oferece e o atendente faz parte disso. Ele é o principal beneficiário, ele que fornece isso para o cliente. Então isso é muito importante, ele consegue enxergar esse valor que ele agrega ao cliente e ele fica muito feliz por isso. Olha, infelizmente o custo de contratação no Brasil é bastante elevado. Você paga um salário e tem o custo de 2 salários quase, quer dizer, um adicional aí de 70%, 80%. Contratar no Brasil é muito caro. Isso explica porque o mercado de trabalho no Brasil reage ainda muito lentamente se comparado a outros países. Claro que a gente teve uma reforma trabalhista recentemente, mas esse problema não foi solucionado. Então existe um peso muito grande da folha de pagamento. O empresário pensa 2, 3 vezes antes de contratar e mais 2 ou 3 vezes antes de efetivar. E mesmo em momentos de retração da economia, o empresário também incorre em custos de desligamento bastante elevados se comparados a outros países. Então, há um peso dos impostos na folha bastante significativo. Isso faz com que o mercado de trabalho reaja de forma um pouco lenta se comparado a outros indicadores econômicos, por exemplo. Em relação ao funcionário, ele pode realmente te levar ao fracasso ou te levar ao sucesso. Ele precisa, por isso na hora da contratação a gente tenta passar muito a cultura da nossa empresa, a cultura da franquia. Qual é a cultura? A gente entregar qualidade de vida para a pessoa. Então a partir do momento que o atendente ele entra na empresa, ele é treinado, ele entende um pouco da cultura, dos processos que a gente tem, ele entende que ele faz a diferença. E ele tem essa garra, ele quer fazer o melhor dele, ele quer prestar o melhor serviço. E ele realmente, por isso que hoje a gente é um sucesso, porque o atendente ele consegue entender o valor que ele agrega aos clientes. E infelizmente, as empresas que não conseguem ter essa visão de que o atendente ele faz a diferença, acabam indo para o fracasso. Então isso é um divisor de águas, a gente conseguir passar a cultura que a gente e o serviço que a gente presta para o atendente. Desde o começo, quando a gente começou a nossa história, a gente que fazia essa seleção dos funcionários, eu e o Bruno. Então, hoje em dia, realmente a gente conseguiu encontrar uma pessoa com a mesma filosofia que a gente. E hoje em dia, essa pessoa transpassa às nossas funcionárias o nosso método, a nossa metodologia de trabalho. Mas estaremos também sempre observando. Eu concordo que o atendimento no Brasil hoje é um desafio, tá? É um desafio cultural, é um desafio em relação à educação. E é o que a gente realmente escolheu. A gente escolheu ter esse desafio. Então nós escolhemos desde o início a nossa primeira unidade. No primeiro dia da primeira unidade, a gente já iniciou com o atendente. Mas a gente também defende muito a parte da educação. A gente dá o treinamento, a gente mostra os processos, a gente mostra como tem que ser feito, a gente apresenta a cultura da nossa empresa. E o cliente e o atendente também, eles conseguem absorver bastante essa cultura e conseguem prestar um serviço de qualidade. Tá? Então, assim, eu acho que é importante também as empresas, como centro educadores também, elas passarem um pouco dar o treinamento adequado, ela mostrar o que tem que ser feito, mostrar os processos adequados, e aí a gente consegue prestar um serviço de excelência. E todas as pessoas nas quais trabalham para a gente hoje em dia, num nível superior, realmente foram pessoas que trabalharam com a gente durante anos. Então, realmente, todo o nosso processo seletivo começa de baixo e aí a gente vai escalonando. Na Lavipeg, nós temos um centro de treinamento específico. Todo atendente que inicia conosco,
ele tem um treinamento intensivo com o nosso time de treinamentos, tá? Então ele absorve todo o conhecimento, toda a experiência já vindo da nossa franquia e ele fica apto para servir e atender os clientes. E futuramente, caso ele não fique na nossa empresa, ele vai ter um padrão de treinamento que ele pode seguir também para o mercado. Então a gente consegue realmente passar uma cultura, mostrar a importância do treinamento para o atendente e ele sai daqui preparado ou para subir de cargo dentro da própria franquia ou para ter uma outra oportunidade de emprego. Os nossos franqueados também têm o mesmo acesso ao nosso centro de treinamento com as mesmas pessoas. Também a gente tem um centro especializado para receber essas pessoas e essa unidade é uma desses centros de treinamento. Quando eu vou contratar um funcionário, um atendente, eu olho muito mais o lado dela humano do que o lado da experiência que ela traz. Porque é o lado humano, o lado da convivência, o lado sociável dela, social, ele não é mais difícil de ser treinável. A parte técnica, a pessoa aprende. Tem umas que vão demorar mais, umas demoram menos. Essa parte todo mundo consegue pegar. Agora a parte ética, a parte humana, isso a gente valoriza muito. Então a gente vê no brilho dos olhos. Quando chega um atendente, você vê a força de vontade, ele na entrevista ele já com aquela vontade de aprender, com a vontade de querer trabalhar, vontade de crescer. Isso me chama mais atenção hoje do que a parte técnica. Porque a parte técnica a gente tem um setor para isso. Então realmente a gente traz uma pessoa que não tem experiência nenhuma, em uma semana ela já está apta a fazer o trabalho. Agora a pessoa, a gente querer ensinar a vontade de querer trabalhar, de querer crescer, isso a gente às vezes não consegue. O final do ano realmente ele traz essa expectativa para a gente, porque os clientes realmente têm muito carinho pelas funcionárias, tá? Então geralmente eles dão gorjetas, eles dão até um bombom, uma coisa assim, mais um carinho, e no final do ano a gente faz uma caixinha de Natal. E realmente a gente vê que os clientes realmente gostam bastante das funcionárias pela quantidade de carinho que eles dão, sempre dão uma gorjeta, uma caixinha, um mimo. Então realmente assim, às vezes a gente olha para uma funcionária assim e a gente fala, caraca, como as pessoas gostam dela. Então a gente, final do ano assim, realmente como as pessoas estão bem positivas e alegres, a gente reflete nelas. Então é prazeroso isso. No próximo bloco você vai saber como está o segmento de alimentação para um empreendedor que apostou na culinária baiana e com apenas 50 dias de funcionamento do restaurante, já está contratando. Repórter Empreender volta no instante. De volta com o Repórter Empreender e como você viu no primeiro bloco, hoje nós dedicamos o programa aos funcionários, aos colaboradores de uma empresa, que são figuras essenciais, responsáveis ou pelo fracasso ou pelo sucesso de um negócio. Bom, agora nós vamos conhecer o negócio do Tiago e parte dos funcionários dele, eles podem fisgar o cliente pelo estômago. No segmento de alimentação, meu primeiro desafio a liderar o restaurante está sendo aqui, mas eu venho já de berço, essa parte da culinária, sempre gostei da culinária, aprendia com a minha avó e fui desempenhando esse papel sempre como hobby, como hora de lazer em casa e sempre gostei da parte de culinária. Antes de montar o restaurante, eu fiz uma imersão, me preparei em um restaurante da família, que já tem, o restaurante ele já existe desde 1980. Meu nome é Thiago Brito de Moraes. A empresa que eu faço parte é o restaurante Quimuqueca, vai completar agora 60 dias no dia 6 de dezembro e eu estou responsável, sou o chefe de cozinha do restaurante. O serviço da empresa é o serviço de alimentação à la carte e o restaurante fica situado em Pinheiros, no estado de São Paulo, cidade de São Paulo e estado de São Paulo. Eu iniciei na parte de cozinha desde a infância, aprendi cozinhando em casa com a minha avó e sempre foi um hobby, e desde trabalhei no segmento industrial bastante tempo, mas sempre tive o hobby de cozinhar. E tive a experiência de montar um negócio de restaurante e encarei esse desafio para atender aí os nossos clientes. Eu já
já trabalhei 20 anos no segmento industrial, mas a gente sempre teve o planejamento de empreender. Então, o sonho de montar o restaurante, ele iniciou desde 2018. Nós começamos todo um planejamento, estudo de viabilidade de mercado e fomos nos preparando, nos capacitando. E surgiu a oportunidade de montar agora. O restaurante, ele existe desde 1980, da família da minha esposa, e não tinha como a gente fazer algo diferente nesse sentido. Eu adoro cozinhar, é o que eu gosto de fazer, nunca trabalhei exatamente na área, mas foi perfeito hoje poder conciliar um hobby com o trabalho. O serviço que nós prestamos é culinária baiana, é um restaurante típico baiano. Nós trazemos para o cliente a experiência de viver um pouco da Bahia, desde a questão da ambientação, fotos, música e a autêntica moqueca baiana. Então esse é o nosso serviço. A parte mais difícil que a gente presta, que eu presto, é a questão da qualidade do produto, ser o mais fiel possível à culinária baiana, a qualidade do produto, do prato que a gente prepara e o atendimento. Então esses itens eles são fundamentais, que a gente entende que está alinhado com a nossa estratégia de negócio, que ele pode atrair ou afastar o cliente caso a gente perca aí a nossa linha de trabalho. A contratação de mão de obra para esse final de ano, ela está alinhada com o nosso planejamento estratégico. Nós desenhamos um time que é para comportar aí a abertura da empresa, que fará agora 60 dias. Estamos aproveitando o momento para contratar mais mão de obra para esse período e seguir aí conosco. Vale a pena contratar trabalhadores temporários porque a atividade comercial é uma atividade bastante sazonal. Existem diversas datas comemorativas do varejo ao longo do ano e a característica dessas datas é um movimento atípico, um movimento acima do normal. Então o varejo precisa contratar para períodos relativamente curtos para fazer frente à demanda excessiva nessas datas. O Natal, por exemplo, é a principal data comemorativa do comércio, deve movimentar nesse ano quase 70 bilhões de reais e isso vai fazer com que o varejo tenha que contratar vendedores, caixas, estoquistas e até mesmo pessoal de entrega, à medida que o comércio eletrônico avançou muito nos últimos anos. Então, para o empresário, vale a pena contratar sim. No segmento de alimentação, o final de ano ele é sempre promissor. É quando as famílias, as empresas, né, as pessoas elas utilizam esse período para fazer confraternizações e fazer aí um relacionamento com outros, com amigos, parentes, colegas de trabalho. Então é um período muito propício nesse sentido. Nós estamos contratando 4 pessoas atualmente. Nós temos aí vaga para cozinheiro, que já temos o candidato selecionado, 2 auxiliares de cozinha, já temos um auxiliar contratado, está na parte já da realização de exame, e um garçom. Então ao todo são 4 pessoas para completar o nosso time. Equilibrar as contas, faz parte do grande desafio, é um dos grandes desafios de qualquer empreendedor. A gente precisa estar acompanhando todos os nossos custos fixos e variáveis e ficar atento às necessidades do negócio para não negligenciar com a expectativa do nosso cliente, não negligenciar com o que o negócio precisa para se manter. Então esse é o nosso grande desafio e que todo mundo precisa superar para conseguir fazer aí bons negócios. A gente está contratando, na verdade, posições que já existem na empresa, que está alinhado com o nosso planejamento de estratégico e que nós estamos perseguindo agora para finalizar o nosso time, né? Completar o time que a gente tem. E vamos observar o movimento, demanda de mercado tal, e o comportamento dos colaboradores em relação à efetivação. Todo o contrato ele é feito com prazo de experiência, então são de 90 dias, e a gente verifica o desempenho do profissional e se ele tiver alinhado com os valores da empresa, com certeza eles são efetivados. Este ano, a taxa de efetivação de temporários deve alcançar 14%. O percentual é maior do que o registrado no Natal do ano passado, que foi de 12%. O percentual de efetivação, a taxa de efetivação, ela depende muito do início do ano seguinte. Para esse ano de 2023, a gente projeta que aproximadamente 14% dos trabalhadores temporários vão ser efetivados quando o Natal passar. É um percentual maior do que do ano passado, quando o varejo efetivou cerca de 12% dos trabalhadores contratados naquele ano. E é uma aposta também que o varejo faz no ano seguinte. E o que a gente tem pela frente em 2024?
uma continuidade da queda dos juros, isso ajuda o comércio. O mercado de trabalho deve continuar crescendo, talvez não com o ritmo atual, mas vai continuar crescendo. Isso faz com que a demanda no comércio cresça também. E a inflação não mostra nenhum indício de aceleração, ou seja, as condições de consumo para 2024 favorecem uma taxa de efetivação maior do que a do ano passado. Na verdade, esse é um dos outros grandes desafios do empreendedor. Então, se você for em qualquer comércio, em qualquer rua que tem hoje, você vai ver que tem vaga de emprego em todos os lugares. Então, a gente busca, a gente conversa com vários candidatos, mas muitas das vezes são pessoas que têm valores ou comportamentos diferentes do que o que a gente precisa. E a gente está buscando sempre um profissional que ele tenha esses valores e comportamento alinhado ao nosso negócio, para que ele seja um relacionamento, é a mesma coisa de um namoro. Você tem que olhar para outra parte e enxergar nela o que você precisa e ela a mesma coisa, o que você vai ofertar para ela está alinhado com a expectativa dela para que esse relacionamento seja duradouro. Então esse é um outro ponto de desafio aí para qualquer empreendedor. Atualmente, nosso quadro está composto por 10 colaboradores. Os critérios que foram utilizados para a escolha deles, além da experiência que é necessária para o desempenho de cada atividade do qual eles fazem parte hoje, a análise da questão dos valores, comportamento e postura que eles tinham em relação ao negócio. Evidentemente que aqui na região a gente não achou pessoas que tinham experiência em culinária baiana. Então a gente teve que ver a experiência que eles tinham e fazer um treinamento, capacitação para se ajustarem ao nosso negócio. Uma boa equipe no negócio ela é super importante para o sucesso do negócio, né? Então a gente vende um serviço de alimentação e se a gente não tiver pessoas boas, comprometidas com o negócio para fazer esse serviço acontecer, a gente não vai ter sucesso, está fadado ao negócio. O nosso maior patrimônio são as pessoas, é a nossa equipe. E sem elas a gente não vai conseguir atender bem o cliente, fazer uma proposta de serviço que seja adequado e alinhado com as nossas expectativas. O mais importante é sempre mapear como que vai estar a demanda no final do ano. Se o empresário está percebendo, independentemente do setor ou do modelo de negócio, se ele está percebendo que o negócio dele, não só da empresa dele, mas às vezes até de concorrente, está bastante aquecido, seguramente ele vai ter que pensar e calcular bastante essa necessidade de contratação. Outro ponto, não é porque no ano passado ele contratou 5 funcionários que ele tem que contratar os mesmos 5 funcionários. Às vezes, até por uma questão local, por uma questão de concorrência, o mercado fica mais saturado e, obviamente, essa demanda sazonal acaba sendo um pouco menor. Então, o importante, a regra de ouro aí, é ter um bom mapeamento do que deve ser ou de como devem se comportar as vendas de final de ano, justamente para não errar em algo que gera um custo bastante significativo, nem contratar de mais, nem contratar de menos. Atualmente, a gente lida com essa questão de desenvolvimento colaborador muito transparente. Não existe um plano de carreira definido, claro, desenhado para as pessoas, mas a gente trabalha sempre com oportunidade. Em 50 dias que o restaurante está aberto, né, caminhando aí para 2 meses, a gente já teve pessoas que entrou como auxiliar de cozinha na parte de lavagem de pratos e hoje já está na parte auxiliando o cozinheiro na preparação de alimento. E eu tenho sempre motivado as pessoas a buscarem um crescimento. Se não for aqui, eles possam crescer e buscar o mercado. E para mim vai ser de grande satisfação ver uma pessoa que passou por aqui, que teve a oportunidade de aprender conosco e crescer profissionalmente. Conosco, ou se não der conosco, que possa crescer lá fora e buscar os seus sonhos, os seus ideais. Eu acredito que apenas um funcionário, ele tem o potencial de causar o sucesso ou o fracasso de um negócio. Ele tem até um ditado que fala, né, que uma fruta podre no meio do cesto, ela contamina os demais. E isso por positivo também. Se ele estiver engajado, ele estiver dedicado, ele tem a capacidade de movimentar e impulsionar os demais colaboradores, de puxar a equipe. Eu costumo sempre dizer, o líder, ele não é o chefe, ele não precisa ter um cargo de liderança, de chefe de cozinha, chefe de salão para exercer a liderança. Ele, como um colaborador, independente de qual seja a posição dele, ele pode impulsionar
os demais colaboradores, orientar, guiar, exercendo a liderança, ser um líder nato nesse sentido. Então, o que a gente tem sempre atento às pessoas que possam estar contaminando o negócio ou que possam estar impulsionando para que a gente possa fazer a tratativa correta em relação, em termos de reconhecimento ou, se necessário, desligamento do colaborador. A gente ouve falar, existe um comum dizer que o serviço no Brasil, o atendimento não é bom, que ele é ruim. E isso a gente presencia em vários segmentos, em vários negócios. Toda regra tem exceção, então existem casas, existem serviços que são diferenciadas e por isso elas são destaques no mercado e é o que a gente precisa buscar como empreendedor, buscar o diferencial e nos destacarmos em relação do restante. Então, falar que no Brasil o atendimento em regra geral, ele muitas das vezes ele pode ser considerado ruim, sim, mas a gente tem que buscar o ser o diferencial e alavancar o nosso negócio com um bom atendimento e sermos aí excelência em qualidade de atendimento. A busca pela perfeição no atendimento, eu acho que todo ser humano, ela transita, ela vê o atendimento, você tem que estar sempre com um olhar atento. Eu entro numa loja de roupas, não tem nada a ver com o meu negócio, mas eu posso perceber naquela loja algo que seja diferenciado e adaptar à minha realidade. Então você não precisa estar viajando para buscar isso. Se a gente andar no bairro, se a gente for no comércio em regra geral, você vai encontrar pessoas que se destacam. É um manobrista de um estacionamento que é diferenciado. Você vê lá um atendente de um bar, um vendedor de uma loja. Então você vê comportamentos que são destaques que a gente não precisa ir para fora do país para ver. Aqui no bairro, na região, a gente consegue identificar. Agora, ter a capacidade de absorver, de aprender e compartilhar com o nosso time para que a gente tenha um time de excelência. Para nós conseguirmos resolver de maneira viável a qualidade da mão de obra, não tem outro caminho, é a capacitação. A gente tem que capacitar, temos que orientar, temos que visualizar, acompanhar. A gente não pode simplesmente contratar um colaborador e deixar com a experiência que ele tem, porque assim como eles trazem boas experiências, eles também trazem alguns vícios ou alguns déficits em relação à necessidade do negócio. Então cabe ao gestor, ao líder, a pessoa, o empreendedor, estar atento a isso e acompanhar, orientar, capacitar para que a gente possa melhorar e termos excelência no atendimento. Ter uma empresa no Brasil é bem difícil. Então, a gente começou do zero, falando dessa empresa aqui. A marca, ela tem bastante tempo, mas é um CNPJ que a gente teve que abrir e constituir. Então, se você não obtém linha de crédito, para você abrir uma conta no banco, ou tem banco que não aceita porque você não tem faturamento, você não obtém linha de crédito porque você não tem faturamento, quer dizer, você está começando, você mostra todo um planejamento estratégico, você mostra o capital que você está investindo, mas as instituições não ajudam. Em relação à burocracia governamental, eu particularmente isso eu não tenho o que falar. Então a gente está bem assessorado com a contabilidade, eles tiveram todo o nosso suporte que a gente precisou, então de termos documental, ela fluiu muito bem. A questão que a gente sentiu bastante em relação ao suporte das instituições financeiras em relação à linha de crédito, à viabilidade, para que a gente pudesse injetar. Então ele teve que ser um investimento com 100% de recursos próprios. É importante para o colaborador ele ter um relacionamento sociável no local de trabalho, é muito mais importante do que a expertise que ele tem. Então, se ele é uma pessoa que ele tem um relacionamento interpessoal, que ele transita bem em todos os níveis, com os colegas de trabalho, com os clientes, isso torna dele uma pessoa diferenciada em relação a isso. E o que ele tem aí de competência técnica que ele não sabe, a gente tem a capacidade de ensiná-lo. Então, também comenta-se muito no mundo corporativo que o hard skill ele é muito mais fácil da gente desenvolver do que o soft skill. Essa parte de relacionamento interpessoal é de fato um diferencial. Eu vejo a empresa no futuro próximo como uma referência da culinária baiana em São Paulo, bastante conhecido. Quando se falar no nome, as pessoas saberem lembrar da marca, saberem indicar. E a gente deseja que essa seja uma empresa que ela tenha um futuro longo, que a gente possa ter aí, ampliar os nossos negócios, ampliar aí oportunidades para os colaboradores e a gente tem aí um sucesso em relação ao reconhecimento dos nossos clientes.
Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco tem mais sucesso nos negócios e também vamos mostrar que tem mais empregados temporários que podem sonhar já com um posto de trabalho efetivo em 2024. A gente volta já já. De volta com o Repórter Empreender e agora a gente vai conhecer empresas que apostam no bom momento e essa oportunidade de gerar empregos para atender a demanda de boas vendas com a chegada aí do fim de ano. Vamos ver. Olá, eu me chamo Mislene Lima, eu sou co-founder e head de encantamento da Multichef. A Multichef, na verdade, ela surgiu de um sonho de trazer facilidade do mercado como um todo, da compra de acessórios e utensílios de uma cozinha industrial para a mão do consumidor final. Então, ela surgiu um pouco antes da pandemia, então a gente já começou com a empresa enfrentando diversos problemas e diversas aventuras que a gente tem que passar por elas aí diariamente. Quais são os serviços que a gente oferece? E, de imediato, qual o serviço que a gente oferece é trazer facilidade para o consumidor final de produtos que ele normalmente não encontraria numa loja de utensílios e utilidades, que são produtos, por exemplo, de açougue, um moedor de carne, de forma facilitada para ele ter na cozinha e ter aquela vontade de cozinhar no dia a dia. Além disso, a gente oferece toda a parte de encantamento. A gente também possui decoração e outros produtos. Nós ficamos em Niterói, nossa base, né? E a gente vai abrir agora, ainda esse ano, uma outra loja um pouco maior, com mais utilidades para casa. Então a gente vai fazer uma inclusão, além de tudo para o amante da cozinha, cama, mesa e banho também. A parte mais difícil do nosso serviço é explicar a diferença, às vezes, de produtos que vocês encontram em outras lojas, mas que tem metade do preço. Por exemplo, a gente possui panelas aqui que chegam a R$300, mas a gente tem que explicar para o cliente que são panelas que são de indução, que são panelas que têm uma durabilidade maior, que são panelas que é toda revestida de porcelana, então traz um benefício também para a saúde. Esse é o nosso diferencial e a dificuldade é ao mesmo tempo o nosso benefício, que é explicar cada detalhe daquele produto que ele está levando. Todo final de ano, eu acho que todas as lojas de varejo acabam fazendo uma contratação extra, né? A gente acaba entendendo que no final de ano é quando as pessoas gastam um pouquinho mais, seja na Black Friday, que a gente fez contratação também para esse período, ou seja no Natal, que é a época mais presenteável. Afinal, a família de todo mundo passa de uma pessoa, né? Ninguém é sozinho, exceto algumas pessoas que a gente sabe que já perderam seus entes queridos e tudo mais. Então, é muito mais fácil a gente precisar ter essa necessidade de presentear. Então, amigos, colegas de trabalho, familiares, a gente acaba fazendo essa contratação para que todos continuem tendo um bom atendimento e o atendimento que a gente espera que a Multichef dê. Essa é, na verdade, a minha principal função dentro da empresa, que é o quê? Head de encantamento. A gente precisa que o cliente saia daqui não só satisfeito, mas apaixonado por tudo que ele comprou e apaixonado também pela nossa marca. Então a gente acaba fazendo sim essa adesão de fazer contratações extra-natal para que a gente continue mantendo esse bom atendimento em toda a nossa rede da Multichef. Mas o empreendedor precisa ficar atento. O excesso de entusiasmo pode fazer com que acabe contratando demais no final do ano. A demanda por trabalhadores temporários é uma espécie de aposta que o empreendedor, que o varejista faz na principal data comemorativa do comércio. Por quê? Ele tem que se planejar, ele tem que contratar antes da data chegar. Então, se ele está otimista, ele está percebendo um aumento naquele ano, naquele final de ano acima ou bem acima do que ele tinha no ano passado, seguramente ele vai ter que investir um pouco mais em contratação. Então é uma aposta, é muito difícil acertar na mosca, né? Não contratar de mais nem contratar de menos. Mas é importante fazer uma avaliação do fluxo de clientes, da saída de produtos, das vendas, das entregas, para não errar nesse custo que, repito, no Brasil é elevado se comparado a outros países do mundo. Hoje, na verdade, a gente está contratando um efetivo de extra-natal bem pouquinho, porque a gente está com uma loja para
abrir agora no final do ano e, por enquanto, essa equipe está sendo treinada na nossa unidade que a gente está fazendo essa gravação. Então, nesse momento, a gente está com 2 vagas extra Natal que também são para vendedores, pois esses vendedores serão deslocados mais para frente para essa nova unidade. Essa nova unidade a gente já está fazendo treinamento porque a gente quer que tenha exatamente esse conceito da Multichef, que é de encantamento. A gente geralmente, quando faz extra Natal, tem uma contratação efetiva um pouco maior. Esse ano está reduzido por conta disso, que a gente já está com o efetivo da loja maior para atender vocês. Hoje, na Multichef, a gente conta com 8 funcionários ativos. Qual o método de contratação? A gente sempre faz uma prévia de uma contratação, a gente entra em contato por meio de redes sociais, anexa currículo e tudo mais. A gente faz um questionáriozinho para entender se aquele perfil do colaborador faz ou não sentido para a gente e só então a gente marca uma entrevista. Também marcamos entrevistas de modo online, por videochamadas, porque às vezes a gente entende que a pessoa não consegue se locomover, ou então a gente marca num dia que ela teria algum outro tipo de compromisso, mas a gente tem essas 3 etapas. Passadas essas 3 etapas, principalmente a parte do comercial, então com os vendedores, essa entrevista passa por mim. Eu prefiro conhecer pessoalmente, entender os pontos positivos e negativos daquela pessoa para a gente fazer a contratação. E aí a gente já começa com a pessoa fazendo um laboratório de venda, exatamente já na prática, para que a gente entenda que mesmo não conhecendo o produto, se ela tem interesse, se ela tem proatividade e se ela tem ou não a ver com a nossa marca, porque afinal a gente quer encantar o cliente. Será que ela tem esse poder de encantamento? Então a gente faz toda essa triagem e nesse momento, como eu falei, a gente está com 8 colaboradores e com probabilidade de aumento para os próximos meses. Qual a importância de uma boa equipe dentro de qualquer negócio? Na verdade, a gente sabe que pessoas são a chave de qualquer negócio. Então, uma boa equipe, uma equipe que seja engajada, uma equipe que traga resultados. E às vezes, resultados na verdade é uma coisa assim muito ampla, né? A gente tem colaboradores que não têm um resultado, uma entrega de venda muito alta, mas a fidelidade que ele traz do cliente é extremamente alta. Então, fidelidade tem tudo a ver com pessoas. Então, uma equipe engajada faz o sucesso de qualquer negócio, seja um negócio de varejo, de alimentação. Quantos lugares vocês já viram que a apresentação, o bar, numa apresentação, por exemplo, é bem tranquila e vive lotado? O que faz a diferença são as pessoas. Então, esse é o grande quê da questão, né? Uma equipe motivada eleva toda e qualquer venda, não tenha dúvida disso. Então, isso que é o grande segredo. Afirmam bastante que o Brasil é um péssimo lugar para atendimento. E eu costumo dizer que é mesmo. Qual o grande problema do atendimento no Brasil? As pessoas não fazem o simples bem feito. Nenhum atendimento precisa reinventar a roda, gente. O básico bem feito é como o nosso arroz e feijão. O básico bem feito funciona. Então eu costumo dizer, por exemplo, quando você vai em alguma farmácia ou em alguma loja, quantas vezes o colaborador realmente perguntou o seu nome? Ou apenas perguntou o que você foi comprar, se você precisa de uma ajudinha. Ele já pergunta se você quer uma ajudinha sem antes perguntar o seu nome. Então isso tem muito no Brasil, a gente precisa criar mais identificação com o cliente, porque a palavra mais bonita para qualquer pessoa e a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir é o próprio nome. Então a gente prega muito isso aqui na Multichef para que vocês conheçam, para que as pessoas conheçam cada um dos clientes. Pergunte o nome, pergunte por que está querendo algum tipo de produto e não se você precisa simplesmente de uma ajudinha. Quando a gente conhece o cliente, a gente tem todo o poder na mão. O ouvido é o maior ativo de vendas. Não tenha dúvida, a escutativa é a melhor forma de você vender. Porque quando você escuta o cliente, você pergunta o nome ou para que seria aquele presente, qual ocasião, você acaba entendendo até mesmo o gosto da pessoa pela forma que ela fala. E aí você consegue transferir a sua venda numa venda pequena para uma venda exponencial. Hoje eu estou com uma base aí de 35 funcionários diretos. Devo chegar até o final do agora janeiro a uns 40, 45 funcionários. É aquela questão, a gente vai comprando um maquinário novo, né? E a tua necessidade de demanda na questão de produção, ela diminui. E ela vai aumentando muito na questão do atendimento. Como eu falei, o atendimento ele é importante. Então hoje eu estou contratando muito mais para o atendimento.
E aí a questão para demitir é somente se a pessoa não realmente der certo. E, por exemplo, os meus gerentes gerais, nenhum deles foi contratado de fora. Eu não contratei um gerente ou supervisor de fora. A minha gerente geral, a Tracy, mando um beijo para a Tracy, ela me ajuda muito. E ela começou há 5 anos na empresa como auxiliar de atendimento. E hoje ela é uma gerente geral, ela é pós-graduada, ela já comprou a casa própria dela, já tirou carteira agora para ela, provavelmente vai ganhar um carro da empresa assim que ela pegar mais experiência. Então, a gente aproveita, é prata da casa. Meu nome é Fábio Vaz Figueira, né? Eu sou proprietário da Loucos por Açaí, que é uma fábrica de açaí. Ultimamente ela tem sido muito mais do que uma fábrica de açaí, eu vou contar no decorrer. Minha função hoje é médico, psicólogo, administrador, comerciante, empresário, comprador, vendedor e tudo aquilo que um empreendedor precisa fazer para manter o seu negócio de pé no Brasil ou em qualquer parte do mundo, né? Estamos no mercado há mais ou menos 15 anos e estamos fazendo a diferença no mercado de açaí aqui no Rio de Janeiro. Hoje, né, o meu trabalho ele é muito mais de ensinar, de orientar, do que propriamente estar fazendo a parte operacional ou administrativa. Eu tenho gente para fazer isso hoje, mas há muito tempo eu já fiz. Às vezes ainda faço, né? Entrega, se precisar lavar um banheiro para varrer um chão, a gente faz. Mas o meu trabalho hoje ele é muito mais motivador, a equipe de vendas, a equipe de produção, a equipe de logística, né? E eu fico nesse serviço nômade, me movimentando entre as fábricas para que essa engrenagem ela funcione de forma a atender toda a nossa demanda, que ela não é pequena. Hoje nós temos uma grande demanda na área do Rio de Janeiro, com entregas próprias. Hoje a gente vende também para grandes atacados. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho desde os maiores players do Rio de Janeiro, atacadistas, a pequenos comércios que a gente atende, sem contar pequenos MEIs. E sempre estamos formando novos empreendedores, pessoas que estavam desempregadas ou estão desempregadas e passam a trabalhar com açaí. A gente costuma muito chamar as pessoas para o empreendedorismo. Tem gente que acha que para empreender tem que largar um emprego, quando na verdade não é bem assim, né? A gente fomenta o empreendedorismo mesmo a partir da pessoa já estando trabalhando. Nós temos aí centenas de clientes que têm emprego e trabalham vendendo açaí nessas horas de folga. Eu adquiri muita experiência nesses 15 anos, mas hoje eu tenho mais de 30 colaboradores. Colaboradores que lidam diretamente com o cliente. Eu acho que hoje a minha maior dificuldade ela está justamente na tratativa com o cliente. Veja bem, eu tenho em média 1000 pessoas que nos procuram por dia pelas redes sociais. Eu tenho 12 pessoas para atendê-las. Não é suficiente. Você imagina 12 pessoas para falar com 1000, 1.500 pessoas todo dia e pessoas novas. Às vezes a comunicação ela não dá tempo de ser suficiente. O cliente precisa ser atendido. Então eu tenho robô, que eu detesto, mas tem que ter. Quando eu vou falar com alguma empresa e tem robô, eu não termino a conversa. Mas eu fui entender que era necessário, né? Então a gente tem um robô que funciona 24 horas, mas todas as meninas do telemarketing, elas já pegam todo mundo que falou com o robô, independente de terem sido atendidas ou não, e chamam para falar no pessoal. Muitas vezes a pessoa fica chateada porque foi um robô, aí bloqueia. Eu acho que esse é um grande entrave, né? Eu preciso contratar mais gente, gerar mais empregos
para que eu consiga atender. Eu estou querendo fazer uma loucura, que eu estou querendo botar 2 ou 3 atendentes à noite. Porque você não tem noção. Eu estou em casa, eu estou com o telefone, eu vejo, né? Eu trabalho 24 horas. As pessoas falam, mas você não dorme? Eu durmo, mas eu durmo quando eu sonho, já tento ligar aquele sonho em algo para o trabalho. E eu vejo às 10, 11, meia-noite, cliente ligando, chamando no robô. Então eu estou com a ideia de botar pelo menos 2 meninas para atenderem à noite. O meu objetivo é me livrar do robô e estar 100% humanizado no atendimento. Porque essa ideia de robotizar tudo não é para mim. O Brasil sai na frente na realidade de mercado do varejo no fim de ano. Existe o apelo das datas comemorativas e, em resposta, mais dinheiro circulando. De um modo geral, isso acontece no mundo todo, né? Principalmente nas economias de mercado. O Natal, se não é a data comemorativa mais importante, é uma das mais importantes. Só que no Brasil tem um impacto adicional. O Natal coincide com o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Então, é mais dinheiro em circulação na economia e se tem mais dinheiro circulando, as pessoas consomem mais. Então, no Brasil, diferentemente da maioria dos outros países, você tem o apelo da data comemorativa, que é muito forte nas economias de mercado de um modo geral, mas você tem uma entrada de recursos bastante significativa na economia no final do ano. E isso acaba fazendo com que praticamente todos os setores do comércio tenham que investir em contratações, sim. Hoje eu estou contratando para todos os setores, né? Logística, nós já adquirimos agora veículos novos do ano, né? Renovação de frota. Então eu estou precisando de motoristas, motoboys, estou precisando de atendente para falar no WhatsApp, no computador, social media, que vai falar no Instagram, no Facebook. E olha que nós já temos empresas que cuidam disso, mas mesmo assim não dá. Pessoal de produção. Então, acho que todos os setores eles ganham. E é como eu falei, o bom disso é que provavelmente 99% dessas pessoas não serão demitidas após a demanda, né? Essa demanda crescente. Justamente porque todo ano a gente tem crescido muito. Bom, fica aí mais do que um conselho, eu diria uma reflexão, né? É claro que a gente quer cada vez mais negócios de sucesso e que estimulem a geração de empregos, mas não a qualquer preço também, né? Então o Natal está aí, vamos consumir com consciência, com moderação também e seremos todos muito felizes. Repórter Empreender de hoje fica por aqui, um Feliz Natal para você, eu volto na próxima semana. Até mais!